Vocês já devem ter ficado bravos com vocês mesmos, né? Já devem ter ficado chateados com alguma atitude que vocês tiveram, com alguma fala que vocês fizeram, ou com algo que vocês deixaram de fazer. Pois eu fiquei tão brava comigo esses dias que eu fiquei de mal de mim. Eu briguei comigo. Não, eu briguei, eu tive uma DR daquelas, comigo mesmo no espelho. Chorei, fiquei pau da vida, mas assim, um nível hard. Eu fiquei de mal de mim o dia inteiro. Eu falei, eu não quero me ver no espelho, eu não quero falar comigo mais. Tudo porque eu caí de novo no meu algoz maior, que é a procrastinação. É o pior mecanismo de autossabotagem que existe em mim. E eu já estava vendo isso e sempre na esperança de que eu conseguiria vencer e que eu conseguiria fazer o que eu tanto queria, porque eu estava muito no campo das ideias, né? Tava pensando muito sobre algo que eu quero fazer, um projeto que eu quero desenvolver, mas tá tudo aqui na minha cabeça, mas eu não consigo materializar e eu não consigo publicar, digamos assim, tornar público esse projeto. Isso tá me consumindo, assim, tava, né? Agora não mais. E vou dizer por quê. Tava me consumindo muito, eu tava chateada comigo e cheguei num ponto, assim, de colapso, de estresse, de autocobrança absurdo. E passei o dia inteiro, assim, tentando entender por que que isso estava acontecendo, a origem de tudo isso. E eu sei que isso requer muita coragem, porque quando a gente pede a resposta ou a gente quer escavar a resposta dentro da gente, a gente pode se dar conta de coisas que doem pra caramba. Porque o processo de autoconhecimento, ele é pura dor, né? E uma das coisas que a gente precisa aprender na vida, assim, é que eu aprendi a duras penas, é não fugir da dor, sabe? Não fugir da dor de forma alguma. A dor é exatamente a ferramenta, o meio pelo qual a gente cresce. Não existe crescimento sem desconforto, sem a dor, né? E aí ao longo do dia eu fui me acalmando, tentando enxergar as respostas, e eu tive duas respostas muito importantes. A primeira é que eu estava sim me movimentando para chegar ao objetivo que eu queria. Só que não da forma como eu achava que eu deveria. Eu deveria simplesmente agir, materializar e tornar público. Só que esse projeto que eu quero envolve justamente isso, esse processo de lidar com emoções, lidar com posicionamento, com autoestima. E seria muita hipocrisia da minha parte achar que eu tenho condições de auxiliar qualquer pessoa nesse caminho se nem eu mesma tô fazendo a minha própria jornada nesse caminho. E dois, eu comparei como se fosse uma peça de teatro, vamos dizer assim. Digamos que eu tenho uma peça que eu vou lançar daqui a 2 meses e que o público só vai ver daqui a 2 meses e durante 2 meses não vê nada, o público não enxerga nada, não existe peça. Eu estava me comportando como um público, não estava vendo nada, não existia peça alguma. Mas nos bastidores, ao longo desses 2 meses até que estreasse a peça, até que estreia a minha peça, existe correção de roteiro, existe uma definição da direção com relação à fotografia, à cenografia no caso, ao figurino, à maquiagem, ao cabelo, aos atores, à luz, ao som, à trilha sonora. São tantas as outras coisas que estão acontecendo que de fato
montam o que vai ser o resultado final da estreia. E eu realmente estou passando por um processo profundo de cura, de autopercepção, de autodesenvolvimento, de mudança de identidade que eu estou me permitindo. Então, como assim eu dizer para mim mesma que eu não estou fazendo nada? Eu tô fazendo muita coisa, eu tô me sentindo desgastada, inclusive, em termos de energia, em termos emocionais, porque são coisas que eu tô mexendo com o meu passado, com a minha relação com mãe. Então, é muita coisa ao mesmo tempo e muita coisa profunda. Então, é isso, assim. A gente tá sempre se mexendo quando a gente tá nesse processo de autodesenvolvimento. E 2, dessa vez, apesar da autossabotagem já ser infelizmente um velho conhecido meu, dessa vez não era mais um medo de sucesso, não era mais um questionamento de se de fato eu ainda me identificava com aquilo, se eu ainda queria. Era algo diferente que eu ainda não tinha conseguido identificar, e eu consegui identificar nesse dia. De que a autossabotagem, aliás, a procrastinação, não foi só um mecanismo de autossabotagem, foi um pedido de socorro. A minha alma estava pedindo de socorro, me dizendo assim, é como se a minha mente estivesse para um lado, meu coração estivesse para outro, e nós três somos um. O meu ego, o meu eu, a minha mente e meu coração. A gente conversou e eles me disseram que a partir daquele momento eles não conseguiam mais agir sozinhos, que não dava mais para seguir a partir daquele ponto, porque é algo que vai modificar toda a minha existência, todo o meu futuro. Não dá para seguir sozinho. E não é uma ajuda pontual que eu preciso somente para esse projeto. É me abrir mesmo, é me tornar vulnerável, é me permitir ser vista pelas pessoas que me amam, conversar sobre como eu me sinto, sobre as coisas que eu vejo em mim, que eu penso sobre mim, sobre os meus medos, sobre as minhas limitações. E eu falo sobre isso muito raramente, porque eu sou uma pessoa que me fecho muito. Eu sou uma excelente amiga, eu sou uma excelente companhia. Eu demonstro amor às pessoas dessa forma, observando, ouvindo, colocando minhas percepções com muito carinho, porque eu sou uma pessoa muito empática, e auxiliando as pessoas nos conflitos, nas limitações, nos problemas que elas têm. Mas eu não permito que as pessoas façam isso por mim, que as pessoas que me amam façam isso por mim. Então, essa procrastinação, dessa vez, foi um pedido de socorro dizendo que não dá mais para ser assim, que não dá mais para continuar sozinho, que isso que a gente está vivendo agora é uma nova oportunidade, é uma nova chance, é uma nova forma de se viver, não é simplesmente um projeto, um trabalho. É uma mudança de identidade, é uma mudança de vida. E que por isso não dava para continuar mais dessa forma, nem sozinho. E aí eu fui me confrontando com outros níveis de vulnerabilidade que eu não permitia que viessem à tona, e percebi que todas as relações com as pessoas que eu já tive, as relações românticas com os homens que eu já tive, foram com pessoas indisponíveis. E muito por esse receio, porque no fundo eu não tinha coragem de estar vulnerável, de baixar a guarda, de ser vista com todas as minhas cores, com todas as minhas fraquezas.
E eu percebi que isso também já chegou ao fim, que não dá mais para eu continuar dessa forma, que eu preciso me abrir para compartilhar minha vida de uma forma mais íntima com alguém. Então foram muitas realizações num mesmo dia que transformaram muita coisa dentro de mim. E que bom que eu tive uma DR comigo mesma, porque eu acho que eu nunca teria me olhado com tanta verdade. E a raiva começou com raiva, depois decepção e terminou com acolhimento, porque eu me tornei essa pessoa por vários motivos e eu preciso me perdoar por não ter me permitido ser vulnerável e deixar as pessoas que eu tanto amo e que me amam entrar no meu universo. Perdoar as situações e as pessoas que me levaram a reagir dessa forma fechada e me amar ainda mais. Às vezes o que a gente precisa é ter uma discussão profunda e real com a gente mesmo, para que a gente se veja sob um outro prisma e a gente consiga se acolher, sabe? Se perdoar e se amar mais. Então, quando vocês tiverem que ter uma DR com vocês, tenham, por experiência própria, tenham. É saudável. Vai aumentar o seu amor próprio, a sua autoestima.